Irmãos e irmãs, amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. Edição desta terça-feira, dia 11 de fevereiro de 2020. O Web Jornal do Paulo Maciel você pode assistir no canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, também no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e na rede social facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Aqui são notícias resumidas para você, tá? Todos os dias nós temos aqui as notícias resumidas. Eu não gosto de passar notícias muito longas, porque, na verdade, não dá. Não dá para passar uma notícia muito longa. Então, quando você quiser ler o conteúdo total da notícia, eu indico onde você vai. Normalmente, você tem que acessar o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Bem, vamos a alguns indicadores da economia brasileira. Vamos lá. Eu tenho aqui o novo salário mínimo. O novo salário mínimo neste mês de fevereiro, ele vale R$ 1.045. R$ 1.045, segundo definição do presidente Jair Bolsonaro, né? Ele havia tido um aumento menor em janeiro, mas em fevereiro passou para R$ 1.045. O cálculo por hora do salário mínimo dá R$ 4,75. E o cálculo por dia, o valor por dia do salário mínimo é R$ 34,83. A taxa básica de juros do Brasil, do governo, a taxa Selic, taxa anual, 4,25%. É a menor taxa da história. Foi reduzida pelo Copom na quarta-feira, dia 5 de fevereiro, para 4,25%. Ela estava em 4,5%, passou para 4,25%. A inflação dos últimos 12 meses, 4,19%, segundo informação do Banco Central. É um índice utilizado pelo Banco Central. Bem, e ontem de madrugada houve um vazamento de água no reservatório pertencente, ao Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental na rua Humberto de Campos. Então, logo pela madrugada, no fim da madrugada e início da manhã, houve um vazamento de água no reservatório, e elevatória de água, reservatório e elevatória de água do Sanear. Rua Humberto de Campos, no acesso aos bairros Perpétuo Socorro, Pôr do Sol, Operário, Moacir Brotas, enfim, nesse acesso da cidade para a parte alta urbana, tá bom? Então houve esse vazamento, eu até publiquei um vídeo e logo depois o Sanear providenciou o estancamento dessa água. Então, o vazamento não existiu mais a partir ali das 6h30 ou alguma coisa antes das 7 horas. É bom quando a gente divulga uma informação de uma irregularidade do setor público e as autoridades têm uma resposta imediata. Isso é importante. É o que a população quer, a resposta imediata. Até mesmo que ela mesma, a própria autoridade, pudesse verificar antes da reportagem. Mas quando não pode, não consegue, pelo menos que tenha uma resposta imediata. Deixa eu ver, essa notícia aqui é do Senado. Alcolumbre, o presidente do Senado, define nesta semana relator da cassação da juíza Selma. Até a juíza será cassada? Meu Deus do céu, o que está acontecendo com o nosso Brasil? Ela foi cassada pelo TSE, mas continua no cargo. Ela é senadora, É uma notícia aqui da Agência Brasil. O destino da senadora e juíza Selma, do partido Podemos do Mato Grosso, no Senado, vai começar a ser discutido nesta semana pela mesa diretora da casa. Em dezembro do ano passado, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, decidiu cassar o mandato da parlamentar
por Caixa 2 e abuso de poder econômico na campanha de 2018. O tribunal também convocou nova eleição para o Senado em Mato Grosso para abril deste ano. Apesar da decisão da Justiça Eleitoral, a cassação do mandato precisa ser analisada pelo Senado. Por causa do recesso, a decisão ficou para este ano. Enquanto a Casa não decide sua decisão, não toma a sua decisão, mesmo cassada pelo TSE, Selma Arruda segue com um apartamento funcional em Brasília e recebendo salário de R$ 33.700. Olha aí, gente. Então vamos ver, né? Foi cassada pelo TSE e o Senado, então, começa a discutir a situação dessa senadora nesta semana. Olha, a Receita Federal, agora a notícia da Receita Federal. Atenção, nós que fazemos a declaração do imposto de renda, temos que ficar aí de olho, porque a Receita abriu consulta a lote residual do imposto de renda. A Receita Federal abriu ontem, na segunda-feira, dia 10, a consulta ao lote residual de restituição multi-exercício do imposto de renda sobre pessoa física, referente aos exercícios de 2008 e até 2019. O crédito bancário para 116.188 contribuintes será feito no dia 17 de fevereiro. Olha, uma boa grana, hein? 297 milhões que a Receita vai depositar. Restituição do imposto de renda. Você que tem restituição aí, ó, ou acha que tem, não custa nada verificar lá, quem sabe, né? Verifique, então, lá na Receita Federal, se você tem restituição. Porque a consulta já foi liberada ontem, na segunda-feira. Ontem, tá bom? Vê lá se você tem, quem sabe, hein? Um dinheirinho a mais sempre é bom, né? Agora tem uma notícia aqui sobre pessoas que têm isenção de imposto para comprar carro. Tempos atrás eu tinha informação de que os taxistas eles tinham a isenção para adquirir carro novo. Então tinha muito taxista em Colatina com carro novo. Aí você via assim, por que eles têm carro novo? É porque tem a isenção. O governo federal não cobrava o IPI. Agora vamos ver aqui, porque temos a notícia da Agência Brasil. Os autistas e pessoas com deficiência também são beneficiados. Olha aí, autistas e pessoas com deficiência. Autistas e pessoas com deficiência física, visual e mental, severa ou profunda, têm direito, por lei, à isenção dos impostos na compra de veículos automotores. O benefício também é válido para os responsáveis pelas pessoas que se encaixam nessa classificação. Então quem é responsável pelos autistas e pelas pessoas com deficiência também tem o benefício. Olha aí, eu não sabia. O desconto só é válido para a compra de veículos novos. Os tributos que deixarão de ser cobrados são o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, o Imposto sobre Operações de Crédito, IOF, o Imposto sobre Operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ICMS, e o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, IPVA. A isenção do IPVA e do ICMS só ocorrerá na compra de veículos que custem até R$ 70 mil. Poxa, mas precisa comprar veículo acima de R$ 70 mil também? Olha, a notícia completa está no meu blog, você acessa lá, você vai ficar sabendo. O meu blog, o endereço é repórterpaulomaciel.blogspot.com. É fácil você chegar lá, né? repórterpaulomaciel.blogspot.com. Outra notícia, suspeito de chefiar quadrilha de roubo de carretas é preso no Espírito Santo. Você sabia? Um homem apontado como chefe de uma quadrilha especializada em roubos de carretas na região sudeste foi preso no bairro de São Francisco, em Cariacica, no Espírito Santo. A prisão foi uma ação conjunta
das polícias da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Secretaria de Polícia Civil do Rio de Janeiro com agentes da Divisão Patrimonial da Polícia Civil do Espírito Santo. De acordo com as informações, além de integrante de uma quadrilha que realiza roubos de carretas em rodovias do Sudeste, o suspeito tem contra ele 13 mandados de prisão expedidos nos estados do Rio e Minas. Meu Deus do céu! Minha nossa, hein? De acordo com as informações dos policiais envolvidos na operação, a localização do criminoso, que não teve nome revelado, foi resultado de intenso trabalho de inteligência, conforme está escrito em notícia da Agência Brasil. Gente, então, criminoso agiu, a polícia também está agindo, né? A polícia fazendo o seu trabalho, isso é importante. Olha, vamos a mais notícias, porque aqui você tem notícias resumidas no Web Jornal do Paulo Maciel. Uma notícia boa aqui para a região do norte do Espírito Santo. Olha, a Fundação Renova vai doar 460 milhões para recuperar os municípios da bacia do Rio Doce. O dinheiro vai para os cofres do governo do estado, hein? Porque eu tenho uma notícia aqui do site do governo do estado, em que o governador Renato Casagrande anunciou que esse recurso de 460 milhões de reais, esse recurso vai ser investido em melhorias de rodovias e escolas nas regiões atingidas pelo rompimento da barragem Mariana, Minas Gerais. A apresentação dos projetos foi realizada numa reunião do Comitê Interfederativo do Rio Doce, em Minas. Então, esses recursos de 460 milhões de reais, olha, uma quantia considerável, hein? Os recursos vão ser disponibilizados pela Fundação Renova a título de compensação e reparação pelo desastre ocorrido em novembro de 2015. Os recursos vão ser divididos em 365 milhões para rodovias estaduais, 92 milhões para escolas e mais 3 milhões para programas residentes. Para o programa Residente, é o nome do programa chamado Residente. Tá bom? Então você que está ligado aí no Web Jornal do Paulo Maciel, você pode acessar o meu blog. Meu blog tem as notícias, essa notícia, né, completa, para você ficar bem informado. É importante você ficar bem informado sobre esse assunto, principalmente se mora na bacia do Rio Doce. E se você, inclusive, é autoridade nesses municípios. Vai lá no meu blog e você vai saber de tudo. Bem, agora eu tenho notícias de capa de A Tribuna de ontem, segunda-feira, dia 10 de fevereiro de 2019. Eu estou aqui no Web Jornal do Paulo Maciel de terça-feira, dia 11 de fevereiro de 2020, mas eu vou passar as manchetes do jornal impresso A Tribuna de ontem, porque eu fecho o meu jornal no dia anterior. Eu fecho no dia anterior, pouco antes da meia-noite, para que a partir de 0 hora todos possam ter essas notícias liberadas na internet. Então vamos ao jornal impresso A Tribuna de ontem, 10 de fevereiro de 2020. Eu falei 2019 agora há pouco, né? 2020. O ano 2020. Já estamos no segundo mês já do ano 2020. Vamos às manchetes, então. Sem mais delongas. Vai ter Fla-Flu. Semifinal da Taça Guanabara. Semifinal da Taça Guanabara. Vai ter Flamengo de Gabigol contra o Fluminense de Nenê, que vem embalado após despachar o Botafogo por 3-0. Olha aí, o Flu goleou o Botafogo por 3-0. Outra manchete. Bandidos colocam barreiras para impedir polícia de entrar em bairros. Em 45 locais da Grande Vitória, criminosos usam sofá, caixa d'água e até constroem quebra-molas em ruas e becos. Crianças são obrigadas a dar informações falsas
para desviar a atenção dos militares. Vacinação contra sarampo, hoje em todo o estado. Lixo em terreno dá multa de até R$50 mil. Abertas 390 vagas em concursos de prefeituras com salários de até 8 mil. Lendas, músicas e ilusões na briga pelo Carnaval 2020. Olha, os desfiles começam na quinta-feira no Sambão do Povo em Vitória. Desfile aqui do Espírito Santo, mais precisamente na capital do estado, em Vitória. O desfile será mais cedo do que nas outras grandes praças, como Rio de Janeiro, São Paulo, por exemplo. Então, nesta quinta-feira começa o desfile de Vitória Carnaval 2020. STF, Supremo Tribunal Federal, barra 154 mil trabalhadores capixabas de terem nova aposentadoria. Deu ruim, né? Deu mal. Não deu certo aí. 154 mil trabalhadores queriam uma nova aposentadoria, porque voltaram a trabalhar, mas o STF, o Supremo, barrou. Coluna do Gilmar Ferreira. Times do Rio ainda não podem ser cobrados pelo que são capazes de produzir. Notícia do jornal A Tribuna. São manchetes, né? Manchetes, títulos noticiosos de capa do jornal A Tribuna de ontem. Vamos lá, mais uma notícia. Olha, gente, essa notícia aqui que me chocou toda a comunidade capixaba, né? É a morte de uma menininha de 3 anos, baleada em Vila Velha. Algo assim que a gente fica até triste de dar essa notícia, mas tem que passar a notícia, porque é fato, aconteceu. Não podemos tapar os olhos, né? E também não podemos tapar o sol com a peneira, porque ele vai passar por ela. Os raios vão passar por ela. Então, uma criança morreu no quintal da casa da família, no bairro Aribiri. Bem, falam Aribiri, falam também bairro João Goulart, bairro Dom João Batista. Então, é nessa região aí, Aribiri, bairro Dom João Batista, bairro João Goulart, é nessa região aí do bairro Aribiri mesmo, né? Da grande Aribiri, em Vila Velha. A menina de prenome Alice tinha apenas 3 anos de idade. As informações iniciais davam conta de que um adolescente de 17 anos estava sendo perseguido por outros jovens. E ele pulou o muro de uma casa na sua fuga. Os perseguidores também pularam atirando. A criança teria sido atingida por 2 balas. Agora foram verificadas 4 perfurações em seu corpo, segundo, como eu já disse, as informações iniciais, porque parte-se agora para investigações. O jovem que estava sendo alvo dos tiros foi levado para o hospital, mas até o fechamento desse jornal, ele não corria risco de morte. Essa tragédia aconteceu às 20h30 de domingo, dia 9 de fevereiro, no último domingo. As aulas da creche onde a menina estudava foram suspensas ontem, na segunda-feira. Foram suspensas as aulas porque havia muita comoção. Como é que a gente pode entender uma coisa dessa? Uma criancinha, uma menininha tão linda, tem a foto até aí no meus endereços eletrônicos, tem a foto dela. É difícil a gente compreender essa violência urbana sem tamanho, e parece que a gente não consegue ver luz no fim do túnel, não consegue ver a elucidação dessa praga da violência urbana que não cessa. Uns falam que a lei é permissiva demais, muita leniência, muito passar a mão nas costas dos criminosos. Outros dizem que tem o estatuto também do adolescente e da criança, o ECA, né? Que é muito outro documento, né? Que também é muito permissivo,
Outros dizem que os últimos governos, depois do militarismo, os governos que vieram a seguir, acabaram com a família. Então, hoje em dia, não se tem mais a família. Pai, a mãe, os filhos, ao redor de uma mesa. Então, a educação foi degringolada. Muitos ensinos, todos eles permissivos demais. Muitos direitos, só direitos, direitos, direitos. É lógico que o cidadão, bom cidadão, aquele que pertence à banda sadia da sociedade, merece seus direitos e tem os seus deveres também. Agora, a banda podre da sociedade, esses que praticam os crimes, muitos deles hediondos, esses não merecem direitos não, mas é o que eles mais têm e que mais reivindicam, e aparecem advogados para defendê-los. Então é difícil, né? É difícil uma situação dessa. Agora vamos falar de outro assunto aqui, sobre chuva em São Paulo. Ontem, gente, ontem foi dia de caos em São Paulo, a maior cidade do nosso país. Minha nossa, o volume de chuva em São Paulo foi o segundo maior do mês de fevereiro. Então, o Instituto Nacional de Meteorologia, IMET, registrou ontem 114 milímetros de precipitação na estação do Mirante de Santana, zona norte da capital paulista, o segundo maior volume de chuva para um mês de fevereiro em 77 anos. Diante dos transtornos causados pela forte chuva, a Defesa Civil recomendou que os paulistanos ficassem em casa. Olha só, quando a Defesa Civil recomenda, olha, fique em casa porque a situação não dá para as pessoas circularem mesmo. Na capital paulista, a chuva mais forte começou no fim da tarde de domingo e permaneceu firme na segunda-feira. Considerando todos os meses do ano, foi o 8º maior acumulado em 24 horas de toda a história de medições do INMET. Puxa vida, hein? Na Grande São Paulo foi registrado volume de chuva de 145,8 milímetros em Barueri, Grande São Paulo, maior volume de chuva desde 2013. Minha Nossa Senhora! Quase toda semana tem uma inundação em São Paulo, né? De vez em quando eu vejo aí, ou alguma região de São Paulo apresenta uma inundação neste verão. De vez em quando, não vou dizer quase toda semana, mas vez por outra eu vejo reportagens mostrando problemas aí, problemas em São Paulo. Uma vez, inclusive, eu estava vendo uma reportagem da televisão, aí dizia, olha, o Rio Tietê está super cheio, o Rio Tietê transbordou, e eu estava com a viagem marcada para São Paulo, estava fazendo turismo. Mas eu não desisti da viagem, não fui. Só que eu cheguei em São Paulo, não tinha mais nada. Quer dizer, assim como uma chuva alaga São Paulo num dia, no outro dia já não tem mais nada. É uma situação que a gente às vezes está longe, não entende. Vamos lá, outra notícia. Suspeitos de homicídio em Baixo Guandu são presos. Olha aí, gente, o Baixo Guandu é um município vizinho aqui da minha base, Colatina. Vamos ver lá? Vamos ver essa notícia? Policiais civis da Delegacia de Polícia de Baixo Guandu prenderam um homem de 37 anos e uma mulher com 53 anos de idade, e eles são apontados como suspeitos do homicídio de um homem de 74 anos, cujo corpo foi encontrado carbonizado em 24 de outubro de 2019. As prisões ocorreram quando os investigados foram abordados em uma moto próximo à BR-259 em Colatina. De acordo com o responsável pelas investigações, o delegado Edson Félix, a detida era ex-companheira da vítima. O relacionamento entre os dois era muito conturbado. Uma das principais motivações do crime foram brigas começadas após a separação do casal, que discutia a divisão dos bens materiais. A equipe de investigação estava monitorando os suspeitos. Após a prisão, os policiais civis seguiram até a residência dos suspeitos, no bairro Maria das Graças, em Colatina, onde também efetuaram a apreensão de 2 aparelhos celulares. O titular da Delegacia de Polícia de Baixo Guandu,
Delegado Everton Mauro Fernandes é quem continuará apurando o caso e informou que os celulares apreendidos pertenciam aos detidos e podem conter informações que contribuam para o trabalho policial. Os detidos responderão pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. O homem foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Colatina. Já a mulher foi conduzida para o Centro Prisional Feminino de Colatina. Que coisa, hein? Então, olha aí essa notícia. Suspeitos de homicídio em Baixo Guandu são presos por policiais civis. Agora uma notícia aqui de Colatina, da prefeitura, né? O órgão público aqui, a prefeitura, com uma informação sobre a dengue. Combate ao mosquito Aedes aegypti. A prefeitura de Colatina, por meio da Secretaria de Saúde, alerta que os cuidados no combate ao mosquito Aedes aegypti, o transmissor da dengue, devem ser durante todo o ano, inclusive nesse período de chuvas. No Espírito Santo foram notificados 2.450 casos de dengue, com incidência de 60,97 casos por 100 mil habitantes no período de 29 de dezembro de 2019 a 18 de janeiro de 2020. Não há óbitos confirmados no período, ainda bem, né? No município de Colatina, no mês de janeiro de 2020, foram notificados 60 casos de dengue. As ações de prevenção e combate ao mosquito devem ser permanentes e tratadas com prioridade pela população. Olha, gente, vocês que têm seus imóveis, suas residências, seus comércios, é só não deixar água parada, gente. Não deixe recipientes que possam acumular água. Então é isso que tem que ser feito. Não deixe recipientes com água parada, nem recipientes que possam acumular água. Olha, os casos de dengue em Colatina, notificações, o maior número de notificações eu tenho aqui do bairro Carlos Germano Naumann, o antigo Córrego do Ouro. 11 notificações no Córrego do Ouro. 11 notificações. Agora, tem outros bairros com notificações de 3, 2, 3, 2, 3, 2, mas maior número de notificações mesmo foi o bairro Carlos Germano Naumann, com 11 notificações. Olha, limpe o quintal, jogando fora o que não é utilizado, tire a água dos pratos de plantas, coloque garrafas vazias, de cabeça para baixo. Essas atitudes simples que você pode fazer para combater o mosquito da dengue, né? Então, vamos fazer nossa parte. As autoridades fazem, mas nós também vamos fazer. Inclusive, já que o bairro Carlos Germano Naumann teve o maior número de notificações, foi realizado um mutirão no bairro para a identificação de possíveis focos e ação de borrifação, conscientização da população, panfletagem, visitas às residências pelos agentes de combate às endemias. Então houve uma ação lá, porque no bairro Carlos Germano Naumann foi onde se registrou o maior número de casos. É importante. Tem uma notícia aqui agora, deixa eu ver aqui. Mais uma unidade de saúde em fase de acabamento. Colatina, então, construindo mais uma unidade de saúde lá no bairro Luiz Iglesias, antigo acampamento. Então, está em fase de acabamento a nova unidade de saúde do bairro Luiz Iglesias. Há poucos dias, eu recebi também a informação de que também estava sendo finalizada a obra do bairro São Marcos, a obra da unidade de saúde do bairro São Marcos. É importante fazer novas unidades, mas que possam servir bem a população, quer dizer, ter um atendimento condigno à população. Tem que ter os médicos, tem que ter os enfermeiros, tem que ter as vacinas. Então, faça-se uma nova unidade de saúde, mas também dê a essa unidade todo o aparato necessário para atender bem a população. Deixa eu ver aqui.
Tem mais notícias? Tem mais ou más notícias? É porque às vezes a gente fala, nosso português é uma língua difícil, né? É complicada a nossa língua. Tem más notícias ou mais notícia? Tem mais e más. Vamos lá. Vamos informá-lo. Bem, tem a questão aqui do aumento de passagem em Colatina dos ônibus urbanos. O Conselho Municipal Tarifário já aprovou um aumento do valor da tarifa de ônibus urbano em Colatina. Aprovou de R$ 2,90 para R$ 3,20, né? Só que o prefeito quer manter em R$ 3,00. O prefeito de Colatina, Sérgio Meneghelli, quer manter a passagem Colatina dos ônibus urbanos que fazem as linhas dos bairros em R$ 3,00. Então nós vamos aguardar aí para ver como é que vai terminar essa pendenga, né? Porque é um embate, né? É um embate que nós vamos aguardar como vai terminar. Vamos lá, outras notícias para você. Sim, essa notícia aqui é importante também. É internacional. É uma mulher famosa, a cantora Adele. Tem gente que fala Adele. Adele, não concordo com essa pronúncia, não. Olha que eu estudei inglês, hein? Mas falar Adele parece que você está falando o nome de um homem. Adele. Eu vou aportuguesar esse nome da cantora. Mas por que eu estou falando da Adele? Porque eu estou vendo, eu faço muitas viagens, gosto de viajar, estou observando no Brasil muitas pessoas, muitos brasileiros, homens e mulheres, inclusive eu, acima do peso. Gente, como é difícil a gente emagrecer, a gente se manter pelo menos com um peso razoável. Eu estou acima do peso, eu vejo um punhado de gente acima do peso. Eu tenho amigos que falam, nossa, que dificuldade ficar no peso ideal. Enquanto isso, eu tenho também uma amiga minha, que ela é bem magrinha, e ela quer engordar. Eu falo, não faça isso comigo, falo para ela. Ela quer engordar, não está satisfeita com o seu peso bem assim, quase normal, um pouquinho abaixo do ideal, no caso dela. Mas ela quer engordar. Eu falei, meu Deus do céu, eu faço uma força danada para emagrecer, você querendo engordar. Mas estou falando isso por quê? Porque a cantora inglesa, a cantora britânica, Adele, ela conseguiu emagrecer 45 quilos, minha nossa! Ela perdeu quase metade do Paulo Maciel aqui. 45 quilos ela perdeu, essa gordura toda, isso é gordura, né, gente? Perdeu isso e agora ela está bem enxuta, a Adele, cantora inglesa. Isso foi em 6 meses, ela fez uma dieta especial, usando até, olha o que ela usou na dieta, né? Não é só isso, mas usou vinho e chocolate. Minha nossa! A gente ouve falar que se a gente usar quantidades pequenas, a gente pode consumir de tudo. O problema é que a gente não consegue utilizar quantidades mínimas. Então, esse é que é o problema. Então, ela usou na dieta dela até o vinho e o chocolate. O vinho, eu sei que tem o flavonoide, uma substância chamada flavonoide, que é boa para a saúde. Parece que o chocolate também tem. Mas perder 45 quilos, gente, em 6 meses, ela realmente... Eu estava vendo a foto dela, ficou bem melhor. A Adele ficou mais nova, mais jovem. Vamos ver, o problema todo é manter o peso, né? Será que a Adele vai conseguir manter o peso? Esse é que é o negócio. Olha, uma outra notícia aqui é da Grande Vitória. O evento chamado Vitória Stone Fair, que é uma feira de pedras ornamentais, mármore, granito, acontecerá de 11 a 14 de fevereiro, portanto, começando hoje. De 11 a 14 de fevereiro, a famosa Vitória Stone Fair. Só que a Vitória Stone Fair não será em Vitória. Será na Grande Vitória, mas não na capital Vitória. Será em Carapina, na Serra. Olha, essa feira movimenta muito recurso financeiro. Tem muitos visitantes. Vamos aguardar os resultados e vamos
saber depois das informações da Vitória Stone Fair. É uma feira, uma exposição muito importante. Eu já pude visitar. Olha agora outra notícia que eu quero passar para vocês. Uma morte em Linhares, no Pontal do Ipiranga. Essa morte aconteceu por acidente. Então foi num acidente de trânsito, uma morte aconteceu em Linhares, na estrada para o Pontal do Ipiranga. Em Cachoeiro de Itapemirim, um ciclista caiu, nossa senhora, e rodou na pista, né? Minha nossa, um ciclista caiu e rolou, né? 15 metros. Ele rolou por 15 metros. O Corpo de Bombeiros, né? Integrantes da corporação, do Corpo de Bombeiros, compareceram, mas não conseguiram, os integrantes do Corpo de Bombeiros não conseguiram salvar esse ciclista de 42 anos. Ele deixa 2 filhos. Nossos pêsames para a família. Olha, em Barra de São Francisco, houve chuva forte, hein? Chuva forte na segunda-feira. Puxa vida, hein? Domingo e segunda, né? Chuva forte com ventania, um asilo. Hoje em dia a gente fala casa de idosos, né? Casa de acolhida de idosos e tal. Então um asilo, que é o nome mais popular, mais conhecido popularmente, um asilo foi prejudicado. E também árvores caíram. Me parece que mais de 5 árvores foram arrancadas pela força da ventania. Uma outra notícia aqui. Continua internada a menina que foi lançada de um brinquedo num parque de Itapemirim, no sul do estado do Espírito Santo. A mãe morreu nesse brinquedo, eu já até divulguei essa notícia, né? Foi o caso que aconteceu em Itapemirim, no sul do estado. A mãe morreu e a filha dela, que estava com ela num brinquedo chamado Surf, né? A mãe morreu e a filha ficou ferida e foi internada no hospital. Até o fechamento desta edição do Web Jornal do Paulo Maciel, desta terça-feira, dia 11 de fevereiro de 2020, a criança estava bem. Até o fechamento, ela estava se recuperando bem, a menininha. Inclusive, o pai, né, o esposo e pai, o viúvo, né, agora, e pai da criancinha que está no hospital, ele presenciou tudo. Não é fácil, hein? A pessoa fica até em estado de choque. Gente, que situação. Outra notícia. Uma equipe... uma equipe foi montada no Espírito Santo para atender casos possíveis de coronavírus. Porque esse coronavírus surgiu na China. Mas, hoje em dia, com essa globalização, com todo mundo viajando, esse vírus pode circular no mundo todo. Inclusive, aqui no Espírito Santo tem portos. Então, foi montada uma equipe no estado do Espírito Santo, de especialistas em saúde, para monitorar esse vírus e evitar que o coronavírus chegue ao nosso estado pelos portos. Então, vamos esperar que não chegue, né? Porque os portos são uma porta aberta para doenças. Vem gente do mundo todo para os portos em Vitória, Vila Velha, tem também em Aracruz. Então, realmente, né, temos que tomar todas as providências. Então, já existe uma equipe especializada no Espírito Santo. Nós temos que evitar aglomerações, temos que lavar sempre as mãos antes das refeições, né? Evitar aglomerações porque os vírus, as viroses se transmitem assim, né? Mas nada de pânico porque não há caso confirmado desse vírus aqui no nosso país. Olha, e a Samarco será reativada neste ano de 2020. Boas perspectivas
para os moradores, principalmente de Anchieta. Não só Anchieta, porque a Samarco movimentava recursos em todo o estado do Espírito Santo, mas principalmente para Anchieta. Anchieta será o município mais beneficiado com a reativação da Samarco. Nos próximos meses, ela deve voltar a funcionar. Os lojistas de Anchieta estão muito otimistas com essa volta da empresa, da mineradora. Em novembro de 2015, conforme já é sabido de todos, houve o problema da barragem de Mariana, que se rompeu e trouxe lama para todo o Rio Doce. Por isso, a Samarco foi fechada pelas autoridades. E agora, em 2020, ela deve voltar gradativamente a funcionar. E vamos aguardar que seja um funcionamento com mais atenção às normas de segurança. Olha, outra coisa que eu tenho aqui. Praia do Canto teve polícia e mais segurança no sábado e no último domingo. A Praia do Canto teve mais polícia e mais segurança, porque no outro fim de semana, no fim de semana anterior, saiu um bloco irregular que levou 10 mil pessoas para as ruas e causando uma balbúrdia infernal na capital. Tráfico de drogas, brigas, menores bebendo, relações sexuais nas ruas. O comércio teve até que fechar a porta. Então, nesse último fim de semana, no sábado e no início da semana, no domingo, houve policiamento, então nada demais aconteceu. Houve policiamento e mais segurança. As lojas colocaram mais segurança e o governo, os poderes públicos, colocaram mais policiamento. Então, aí não houve blocos irregulares. Apenas os blocos autorizados aqui desfilaram. Uma notícia aqui também que vem do bairro 1º de Maio, em Vila Velha. 2 jovens foram mortos nesse bairro 1º de Maio, em Vila Velha. Minha nossa! E 2 foram baleados. São confrontos de criminosos. Minha nossa! Narcotráfico está em todo lugar e, infelizmente, há essa briga por poderio. Eles querem manter o poder de determinados pontos de comercialização ilegal do entorpecente e, por isso, eles desafiam uns aos outros. Uma gangue desafia a outra para que a outra não chegue no seu local de tráfico. Então, é uma coisa. Então, 2 jovens mortos no bairro 1º de Maio, Vila Velha, nos últimos dias, e 2 baleados. E um homem foi morto em Linhares, na região de Bebedouro, hein? Linhares. O corpo foi encontrado na margem de uma estrada. Isso foi na segunda-feira. Também na segunda-feira, em São Mateus, começou a vigorar, aqui já é uma outra notícia, não é da área policial não. Segunda-feira, ontem, começou a vigorar em São Mateus a nova tarifa do transporte público urbano. Então, a passagem passou a valer R$ 3,05 em São Mateus. Anteriormente era R$ 2,95. A Justiça é quem autorizou esse aumento para R$ 3,05 da tarifa de transporte urbano em São Mateus, porque o prefeito não havia aceitado o reajuste, mas a empresa entrou na Justiça e conseguiu esse novo valor na passagem em São Mateus dos ônibus, que já começou a vigorar ontem. E é um valor referente ao ano de 2019. Para a gente finalizar, temos uma notícia aqui de mais violência urbana. Em Nova Carapina, deixa eu ver se é Nova Carapina ou Central Carapina. Ah não, é Central Carapina. Em Central Carapina, 2 jovens mortos, gente. Minha nossa, nos últimos dias. Um de 17 anos e outro de 28 anos.
foram mortos em Central Carapina. Com um deles foi encontrada uma pistola carregada. Minha nossa. É a disputa do narcotráfico, infelizmente. A gente não cansa de dizer, mas é a pura realidade. Chegamos ao final já? Já estou recebendo a informação que já é o final. Mas antes do final, eu tenho como falar uma coisinha rápida aqui. Olha, tem 2 retiros de carnaval. Olha, gente, coisa boa. Vamos fazer coisa boa ao invés de fazer bobagem na vida. Olha aí, 2 retiros de carnaval que vão acontecer em Colatina. Tem um retiro que será de 22 a 25 de fevereiro. É o 23º Alegrai-vos, 23º Alegrai-vos 2020, será na Escola Polivalente de Vila Lenira, de 22 a 25 de fevereiro, retiro de carnaval da igreja, né, de católicos. Você pode obter mais informações, vou passar um telefone, 99987-2463, falar com Davi, 99987-2463. O valor é R$50. Haverá Santa Missa, adoração, pregações, músicas e o imperdível de Voz Christi. Tem também o outro retiro, Renascer, de 23 a 25 de fevereiro, na Escola Polivalente de São Silvano. Entrada gratuita. Anote aí o WhatsApp, 99953-6077. Tá bom? Chegamos ao final do Web Jornal do Paulo Maciel, edição desta terça-feira, 11 de fevereiro de 2020. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de nosso Senhor. Outra expressão hebraica, El Shaddai, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá. Creia, acredite. E temos mais uma expressão, só que é do aramaico, o dialeto de Jesus Cristo, que diz assim, Maranatá. Foi o apóstolo São Paulo quem disse essa frase. Maranatá, vem Senhor, vinde Senhor Jesus. É a segunda vinda de Cristo Jesus que nós aguardamos, quando nós queremos, nós cristãos, que Ele nos leve para o paraíso eterno. Shalom!